Tudo bem com vocês? Vocês perceberam que eu não estou muito bem, né? A gripe me pegou, já faz umas 3, 4 semanas já. Ela vai e volta, mas pela graça do Senhor nós estamos aqui e vamos compartilhar um pouco da sua palavra. Mas eu queria agradecer aos irmãos pela homenagem que vocês fizeram no domingo, sobre o dia do pastor. Eu não estava aqui, estava na PIB de Espírito Santo do Pinhal, lá com o pastor Ageu. E eu vi que vocês fizeram uma homenagem, colocaram uma imagem aí com os pastores. Obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. É uma alegria estar aqui servindo junto com vocês. Nós vamos continuar em Obadias. Começamos na semana passada. Eu disse que seria 2 mensagens nesse pequenino livro, porém muito importante. E essa é a imagem que eu disse para vocês. Na semana passada eu trouxe uma imagem que tinha uma fenda, né, na rocha, que aparecia só o finalzinho de Petra, o nome da cidade, que apareceu no Indiana Jones, no Transformers, acho que na Múmia também apareceu, né, pastor Paulo? Não lembra dessa cena? Então, apareceu em alguns filmes que nós assistimos aí, apareceu exatamente esse cenário aí. E esse cenário é o cenário do povo de Edom, do povo de Edom. Então nós vamos ver os versículos 15 a 21 do único capítulo de Obadias. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo, no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tiverem existido. Versículo 17. Mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú. E os de Sefilá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Serafade, ocuparão nas cidades do Neguebe, as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião, para governar a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. E o reino será do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer pelo fato de nós estarmos aqui, agradecer pelo fato de nós estarmos salvos em Ti, escondidos em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sem o Senhor nós não seríamos nada, Pai. Sem o Senhor nós com certeza não estaríamos vivos, mas sim exterminados da face dessa terra. Mas o Senhor é um Deus bondoso, gracioso, misericordioso, que entregou Jesus Cristo em nosso lugar, em nosso favor, Pai. Obrigado pela igreja
que está reunida aqui nessa noite, pela tua palavra que está exposta aqui e que nós vamos meditar nela. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos iluminando, dando sabedoria, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Quem, por favor, pode pegar um copo de água para mim? Por favor. Muito bem, o tema da nossa mensagem é o Dia do Senhor. Quantas vezes vocês já ouviram essa expressão, o Dia do Senhor? Até tem uma música famosa que diz assim, o Dia do Senhor chegou. Vocês conhecem essa música? Como que é? O Dia do Senhor chegou. Ei. Um dia de julgamento, um dia da ira do Senhor. Eu não posso me contentar com isso, vendo pessoas sendo condenadas porque não se entregaram a Jesus. Então, o dia do Senhor é um dia de julgamento, é um dia onde as nações da terra prestarão contas ao nosso Deus. Irmãos, o pecado é pior que a pobreza. O pecado é pior que a fome. Não tem problema, pode deixar. Obrigado. O pecado é pior que a doença. O pecado é pior que a morte. Porque o pecado separa o homem de Deus. Aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não entregarem as suas vidas a Jesus, um dia serão lançados fora da presença de Deus por toda a eternidade. Mas aqueles que se arrependem e entregam as suas vidas a Jesus, o pecado passará a não ter mais poder sobre sua vida, passará a não ter mais domínio sobre sua vida. Portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vimos no pequeno livro de Obadias que um pequeno problema familiar tornou-se uma grande guerra. Anos e anos de conflitos, anos e anos de guerra. E nós aprendemos com Obadias que se nós adiarmos melhor, ou deixarmos para depois soluções de problemas e conflitos, sendo eles familiares ou de qualquer outra área das nossas vidas, nós vamos ter problemas maiores no futuro. Quantas pessoas vocês conhecem, ou talvez seja o caso de vocês, de pessoas que estão próximas a vocês, com problemas com a família? Irmão que brigou com o irmão, filho que brigou com o pai, que não se falam mais. Irmãos da igreja que brigaram entre si, não se falam entre si. Em alguns casos chegou ao extremo de a igreja ser dividida. Enquanto eu meditava sobre esse sermão aqui, eu me lembrei de uma cena de quando eu morava nas comunidades ribeirinhas. Uma comunidade ribeirinha geralmente tem entre 150 e 200 pessoas morando numa comunidade. E quando a gente passava de barco por essa comunidade que eu estou pensando, existia 2 igrejas. Numa comunidade de 150, 200 pessoas, 2 igrejas da mesma denominação. Por exemplo, não era batista, mas, por exemplo, 2 igrejas batistas da mesma denominação, lado a lado. Mas o que aconteceu? Os irmãos brigaram. E o povo que saiu abriu outra igreja. Abriu outra igreja. É estranho, né, essa expressão. Mas foi lá e construiu um templo para eles e convivem na mesma comunidade. Pequenininha, de 150, 200 pessoas, convive no mesmo lugar com 2 igrejas.
Quantas igrejas grandes que nós vemos hoje, que têm as suas placas por aí, foram frutos de divisões. Irmãos, pequenos problemas, se a gente não cuidar, se a gente não tratar, pode se transformar em grandes problemas no futuro. Foi o que aconteceu entre Esaú e Jacó. A gente tem relatos bíblicos que a descendência de Esaú foi até os tempos de Jesus e até passou. A descendência de Esaú era Herodes o Grande, que no tempo de Jesus, que cooperou ali com o Império Romano para crucificar Jesus. Uma descendência de um caso mal resolvido dentro de uma família gerou muita dor, muita guerra. E a gente vê exatamente aqui o povo de Edom contra o povo de Judá. Nós vimos também, na semana passada, a arrogância dos edomitas, que confiavam na sua posição geográfica, que confiavam nas suas riquezas, que confiavam nas suas alianças políticas, e que com essas alianças eles foram capazes de guerrear, maltratar o seu próprio irmão, Judá. Nós vimos também que o orgulho deles o enganou e que as pessoas que eles confiavam, que tinham essas alianças, o traiu. O julgamento de Deus atinge o pecador. Não apenas aqui e agora, nesse momento, mas também na vida que está por vir. O dia do Senhor chegará e o pecado não mais ficará impune. O mal jamais triunfará sobre o bem. Os pecadores jamais escaparão do reto e justo juízo de Deus. Jamais escaparão. Não os pecadores salvos. Os pecadores que não entregaram as suas vidas a Jesus. Então nós vamos ver algumas verdades nesse texto, pequeno texto. O versículo 15 vai dizer: o dia do Senhor está próximo. Os irmãos fiquem com as Bíblias abertas, puderem me acompanhar, por favor. Versículo 15, o dia do Senhor está próximo. Quando se fala do dia do Senhor nesse texto e nesse contexto, nós vemos duas dimensões. A primeira histórica, quando o povo edomita foi derrotado. E a segunda, escatológica, quando acontecerão as últimas coisas. Todas as nações da terra comparecerão perante o Senhor e serão julgados. Mateus 25 vai dizer sobre isso. O juízo de Deus, agora parcial, no dia do Senhor, será completo. A ira de Deus, no dia do Senhor, será derramado sobre aquelas pessoas que não creram. O versículo 15 continua, vai dizer: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Todas as nações. O juízo de Deus é universal, ele alcança todas as nações. Os grandes reinos, impérios do mundo estão sendo e serão julgados por Deus. Serão julgados por Deus. É Deus que levanta reinos e é Deus que derruba reinos. Tudo está no controle dele. Essa semana nós vimos o presidente dos Estados Unidos e o da Coreia do Norte. Eu sempre confundo Coreia do Norte e Coreia do Sul. Eu sei que um é comunista. Coreia do Norte? O presidente dos Estados Unidos e o ditador da Coreia do Norte, fazendo tratados de paz.
O mundo todo estava voltado para aquela cena. A televisão transmitiu ao vivo os dois presidentes, os dois líderes mundiais, um se achando melhor do que o outro alguns meses atrás. Irmãos, eles não têm poder algum. É Deus que colocou eles lá. E é Deus que vai tirar eles lá. Tudo está sobre a mão poderosa do Senhor. As nações não ficarão impunes à ira de Deus. As nações que agiram e agem com crueldade, invadindo, saqueando, matando pessoas inocentes, pessoas indefesas, terão que enfrentar a ira de Deus no dia do Senhor. O dia do julgamento se aproxima. Todas as nações do mundo terão que prestar contas a Ele. O versículo 15 continua. Como você fez, Edom, assim lhe será feito. Deus falando para Edom, como que você fez ao seu irmão, assim eu vou fazer com você. O critério de Deus para esse julgamento é totalmente justo. Totalmente justo. A retribuição se paga na mesma moeda, Deus está dizendo aqui. Esta retribuição, tanto positiva quanto negativa, por exemplo, Jesus disse, em Lucas 6:31, como vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês também a eles. De uma maneira inversa. Essa retribuição é a colheita maldita e amarga da semeadura. É aquilo que você plantou, você está colhendo. Edom, aquilo que você plantou, você está colhendo, ou você vai colher. Esses princípios estão claros nas Escrituras. Quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Quem fere com a espada, será ferido por ela. O apóstolo Paulo resume muito bem esse princípio em Gálatas 6. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Nós falamos bastante disso na semana passada. Irmãos, a lei da semeadura, ela é fatal. Tudo aquilo que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã. Se nós estamos colhendo coisas boas hoje, vamos colher coisas boas amanhã. Se nós estamos colhendo coisas ruins hoje, nós vamos colher coisas ruins amanhã. É inevitável, implacável. Versículo 15, entrando no 16, diz assim: a maldade que você praticou recairá sobre você. Entrando no versículo 16, assim como vocês beberam do meu castigo, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim. Edom abriu uma cova para o seu irmão Judá, que ele mesmo caiu. Edom armou uma armadilha que ele mesmo foi pego. O mal que Edom praticou contra Judá, ele mesmo, esse mal caiu sobre a sua própria cabeça. E esse princípio está bem claro nas Escrituras. Quem maquina o mal se torna a sua própria vítima. Quem planeja o mal se torna a vítima dele mesmo. O mal não faz bem para ninguém. Para ninguém. Vingança. A gente acha que é uma coisa boa. Eu vou me vingar daquela pessoa. Você está fazendo mal para você mesmo. Mal para você mesmo. Versículo 17. Vamos ler. Versículo 17. Mas no monte Sião estarão
os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. O juízo de Deus, ele é universal, como nós dissemos aqui já. Não haverá nenhum sequer lugar seguro para os ímpios. No dia da tribulação, ou nos dias da tribulação, não haverá nenhum lugar seguro. Eles estarão completamente desamparados. O universo inteiro estará em total colapso nesse dia. E só haverá um lugar seguro. Só haverá um lugar seguro. O Monte Sião. Enquanto as grandes nações estiverem bebendo do cálice da ira do Senhor, o povo de Deus estará protegido, estará seguro. Sobre o seu povo, o povo de Deus, não cairá nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Irmãos, é impressionante como que tem pessoas que já ouviram do Evangelho. Uma, duas, três, várias vezes ouviram do Evangelho. Mas essas pessoas, elas não se arrependem. As pessoas não olham os seus erros, os seus pecados, e se arrependem, e se entregam. Pessoas de dura cerviz. Pessoas que amam o pecado literalmente. Amam o pecado. Que preferem ficar no pecado em vez de se entregar a Deus e ter uma vida eterna. Uma vida diferente. Uma vida com uma esperança e uma perspectiva diferente do que esse mundo nos dá. Mas um dia, a condenação, a ira do Senhor virá. E essas pessoas não têm ideia do que estão fazendo, ficando longe do Senhor. Versículo 17 continua dizendo que esse monte será santo. A união dos salvos, da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. É um lugar santo, meus irmãos. Nós somos separados, um dia Jesus vai vir nos buscar. É um lugar de refúgio, a igreja do Senhor. Não estou falando desse prédio, mas estou falando dos irmãos, da igreja, do corpo. É um lugar seguro, é um lugar onde deveria reinar a santidade, de todos nós buscarmos a santidade, buscarmos união. O Senhor, Ele nos une. A única pessoa na Bíblia que diz que separa, que faz divisão é Satanás. O Senhor veio para unir o seu povo, para juntar o seu povo. Aqueles que fazem parte da igreja do Senhor não são desse mundo. Apesar de estarmos aqui, nós não somos desse mundo. Nós fomos chamados desse mundo e enviados novamente para esse mundo para sermos luz nesse mundo de trevas, para brilhar nessas trevas. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo fogem do pecado para servirem a Deus, para agradarem a Deus. Buscam a santidade, buscam resolver os seus conflitos, os seus problemas, os seus pecados que cometeram contra outras pessoas, que cometeram contra Deus. Vivem na luz e fogem das trevas. A santidade é a marca do crente, é a marca da igreja de Cristo. Nós estamos seguros nele. E pessoas vêm com falsas doutrinas de dizer que o crente pode perder a salvação. Cristo se entregou numa cruz, pagou um preço tão caro. Será que todas as vezes que o crente perde a salvação
Jesus tem que se sacrificar de novo, morrer de novo na cruz? Não tem lógica, irmãos. Nós somos dele, estamos nele, somos nele. Nenhuma condenação existe mais para nós, para que nós que entregamos as nossas vidas a ele. O versículo 18. Vai dizer sobre a descendência de Jacó. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. O profeta Obadias está descrevendo a vitória de Judá nesse texto. O profeta, ele usa figuras fortes para mostrar a vitória de Judá sobre Edom. A casa de Jacó é uma referência a Judá, o reino do sul. José é a referência a Israel, o reino do norte. Esses reinos se uniram como fogo e como chama para derrotar Edom. O versículo 10 vai dizer que Edom foi destruído para sempre. Lembram lá no versículo 3 que eles se diziam assim: quem pode me derrubar? O versículo 3 fala isso. Edom falava para todo mundo: quem pode me derrubar? Porque estava em um lugar geograficamente privilegiado, porque tinha dinheiro, riquezas, porque tinha força política. Quem pode me derrubar? E eles foram derrotados. A história diz que em 581 a.C., a Babilônia invadiu Edom e a destruiu. A cidade de Petra foi destruída. Foi destruída. Todos os inimigos de Deus terminam os seus dias da mesma maneira, julgados e destruídos. O dia do Senhor virá, não importa o quão grande seja o seu poder. Pessoas que se acham poderosas, se acham grandes, mas que não têm Deus como seu Salvador. Um dia essa pessoa cairá. Um dia reinos cairão por não terem o Senhor Jesus como seu Senhor. Versículo 19 e 20. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú. E os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Versículo 20. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus, até Serepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Serafade, ocuparão as cidades do Neguebe. Agora Obadias está se referindo aos israelitas que foram exilados. Sobre a divisão de terra que seriam ocupados pelo povo de Israel, após eles retornarem do cativeiro babilônico. Está narrando exatamente isso. Após eles serem escravos naquele império, eles voltaram e começaram a dominar aquelas terras que eram de Edom. Deus deu aquelas terras para eles. Aquele povo que um dia foi oprimido, que foi guerreado, que foi ferido, que foi maltratado, agora Deus está deu as terras para eles.
Deus exaltando o seu povo. Aqueles que se opuseram contra o povo de Deus, agora não existem mais. Foram exterminados da face da terra. E o povo de Deus conquistando as terras, porque o Senhor que deu. O território que era dos edomitas, eles se orgulhavam tanto de ter essas terras, esse lugar, agora pertence ao povo de Deus. O versículo 21. Os vencedores subirão ao monte Sião, para governar a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. A montanha de Esaú, Edom, a grande fortaleza, Petra. Todos os filhos de Deus aguardam com grande expectativa a sua vinda. Aguarda com grande expectativa a sua vinda nesse mundo. Esse reino, o reino desse mundo, pertence a Satanás hoje. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E esse reino um dia se tornará o reino do Senhor. A Bíblia diz que ele reinará sobre essa terra, reino milenar, 1000 anos reinando nessa terra. Ele reinará sobre tudo e sobre todos. O apóstolo João escreveu em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Se os irmãos quiserem abrir lá, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O versículo diz assim, capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O Senhor julgou em particular Edom, e um dia ele julgará a todas as nações. A todas as nações. E nós, o povo escolhido dele, estaremos juntos com ele, escondidos nele. Se nós temos algum amor nesse mundo, alguma paixão nesse mundo, que vai ficar tudo aí, a gente possa meditar nessas palavras, que o Senhor pode voltar a qualquer momento, num piscar de olhos. E tudo que nós estamos construindo, investindo, fazendo nesse mundo, vai ficar tudo aí. É o que nós sempre dizemos aqui. Onde estiver o teu coração, lá vai estar o teu tesouro. Deus mostra que Ele ama o povo dele. E que Ele não deixa o povo dele passar outras pessoas ferirem o povo dele e passarem impunes. Irmãos, nós podemos ser feridos aqui nessa terra, nós podemos ser agredidos, passarmos por lutas terríveis. Mas um dia o Senhor prometeu que virá nos buscar e nos levará para um mundo que não existirá mais dor, não existirá mais choro, não existirá o pecado que tanto nos rodeia e às vezes nos faz sofrer, chorar desse mundo caído. Um dia o Senhor vai vir nos buscar e reinar para sempre. O reino será do Senhor, diz Obadias. É assim que termina esse pequeno livro de Obadias.
Hoje nós vivemos em um mundo que jaz do maligno. Vivemos em um mundo em que o poder está nas mãos daqueles que são os arrogantes. As pessoas que têm o poder nas mãos e se acham melhores do que todo mundo. As pessoas desse mundo que dizem assim: quem pode me derrubar? Quem pode me derrubar? E nós sabemos essa resposta. Quem pode derrubar? Assim como Deus derrubou Edom, Ele pode derrubar qualquer nação. Ele pode derrubar qualquer povo. Aqueles homens em que o dinheiro é o seu senhor, é o seu ídolo. Esse mundo é dominado por homens assim, que têm o dinheiro acima de todas as coisas, adoram o dinheiro, esquecem do Senhor. Aqueles homens que fazem alianças perversas, maquinam o mal, para controlar tudo e todos. Mas a Bíblia diz que essas pessoas não serão para sempre, não viverão para sempre, e prestarão contas no dia do Senhor, no dia do juízo. Esses reinos, eles podem parecer fortes, mas eles serão vencidos. Nenhum reino mais existirá, somente o reino de Cristo. Apocalipse disse isso. O dia do Senhor virá e o reino do Senhor reinará para todo o sempre. Para todo o sempre. Parar para pensar sobre isso, que nós estaremos nesse reino. É o dia do Senhor, é um dia de ira? É sim. É um dia cruel, muitas pessoas vão sofrer? É. Mas pararam para pensar também que nós vamos estar com o Senhor? Tudo aquilo que nós estamos sofrendo hoje vai passar. Todas as dores que nós temos hoje, a gripe que eu tenho agora, não vai ter mais. Um pequeno exemplo. Tem pessoas que sofrem muito. Nações. A gente vive num país corrupto, mas nós não estamos passando fome. Tem países que estão aí passando fome. Pessoas sofrendo com guerras. Esses países não passarão mais fome, não terão mais guerras, porque o reino será do Senhor. Um reino de paz, um reino de justiça. E nós seremos seus súditos. Amém? Esse é o dia do Senhor. Vamos orar, queridos. Pai amado, obrigado, Senhor, por essas verdades. Pai, nós vemos a sua justiça. Nós vemos um Deus todo-poderoso que está no controle de todas as coisas desde sempre. E não deixou o seu povo sofrer impunemente, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, aprender com a Tua palavra, que nós possamos aprender a confiarmos a cada dia no Senhor, que nós possamos, ó Pai, a ter esperança no Senhor e não nesse mundo, Pai. Esse mundo que não tem nada a nos oferecer. Mas que o Senhor nos ajude a cada dia mais nos santificarmos, a cada dia mais estarmos próximos do Senhor. Que nós possamos ser luz nesse mundo, Pai. Um mundo que jaz do maligno, um mundo derrotado já. Que nós possamos ter bom ânimo. E agradecemos ao Senhor por isso. Pela vitória na cruz. Pela ressurreição de Jesus. Que nos permite vislumbrar, ó Pai, ter esperança de uma vida com o Senhor, uma vida diferente, uma vida plena,
da maneira que sempre deveria ter sido. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas. Obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que nós possamos continuar meditando nesse texto e que nós possamos ser transformados pelo poder da tua santa palavra, Pai. Obrigado pelos esses irmãos que estão aqui ouvindo, os irmãos que estão aqui, que vão trazer os seus pedidos. Ó Pai, que nós possamos nos lembrar de quem é o Senhor. O Senhor que cuida de nós, o Senhor Todo-Poderoso, que nos dá vida e vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado por essa igreja, Senhor. Nós temos a oportunidade de nos reunirmos no santo nome de Jesus. E é nele que nós oramos. Amém. Nós vamos nos reunir, orar.